estão sendo oferecidas às pessoas diversas formas, em tese, de contestar a negativa do auxílio. O Isso. aplicativo, eventualmente, oferece uma possibilidade de contestar. Uhum, Já havia pessoas entrando com processos judiciais e agora temos também essa porta de entrada via Defensoria Pública da União. uhum. Mas as pessoas desesperadas atrás de dinheiro no momento de grave crise, elas estão atirando para todos os lados, né? E não estão vendo a solução aparecer. Como que essa nova iniciativa pode dar alguma resposta a essas pessoas? Sim, justamente. É um programa que está em construção, evidentemente, embora tenha iniciado em abril, mas a gente vê cada vez mais portas se abrindo, ideias surgindo. Ontem, o próprio ministro da Cidadania anunciou que eles vão lançar uma plataforma de contestação para as pessoas, para o cidadão ele diretamente contestar. Eu não sei, claro, quais são os detalhes, mas eles vão dar mais essa porta também. A perspectiva com o lançamento dessa plataforma pela Defensoria Pública da União é que a gente possa se somar na análise, verificar alguns documentos e, com isso, a depender de documentos, não são muitas hipóteses, mas são várias hipóteses, a gente conseguiria, então, quase que uma implantação automática do benefício, ou seja, o benefício em questão de dias conseguiria ser liberada, mas deixando bastante claro, e isso eu tenho que deixar com muita clareza. A Defensoria Pública da União está presente em cerca de 70 cidades no Brasil, atendendo unicamente aquela cidade e algumas cidades na região, a depender da circunscrição da Justiça Federal ao qual a unidade está vinculada. A gente não está em todo o Brasil, nós somos uma instituição bastante pequena, somos 640 defensores em todo o Brasil e nem todos atuam na temática do auxílio emergencial. Até respondendo a pergunta que tu me fizeste, são cerca de 400 defensores, mais ou menos, que atuam que são os defensores que atuam em primeira instância, que são eles então que têm atribuição para tratar inclusive do auxílio emergencial, e nem todos eles têm atribuição para tratar de assunto de auxílio emergencial. Temos defensores que são ligados unicamente à área criminal, temos defensores que são ligados unicamente à área previdenciária, alguns lugares houve essa quebra de especialidade, enfim, vai depender da unidade. Então não são todos defensores. E isso leva a que a gente tenha uma capacidade operacional limitada. Eu friso bastante isso de que nós não nos tornamos uma porta de entrada do Ministério para que as pessoas não achem que elas obrigatoriamente tenham que buscar a defensoria para contestar. Nós temos uma capacidade, nós temos um público-alvo, que é um público hipossuficiente, e nós temos uma capacidade de absorção da demanda. Então, muito embora o procedimento seja muito rápido, pode acontecer alguma demora pelo fato de que a gente não consegue atender os milhares de pedidos de assistência que chegam diariamente para a defensoria, e também não temos a pretensão de atender os milhões de indeferimentos que foram entendidos pela DataPrev. Né? Então, existe sim uma possibilidade de uma solução muito mais rápida que uma ação judicial, com certeza, mas também temos essa questão da nossa capacidade de absorção de demanda, que é a nossa principal dilema agora nesse momento. O cadastramento para o auxílio emergencial, ele começou em 7 de abril, por meio do aplicativo. Isso. E tem muitas pessoas que se cadastraram naquela data e que até hoje não conseguiram, embora elas tenham direito, por Sim, sim. falhas de análise de cadastro, às vezes cadastros desatualizados. E agora, quase 3 meses depois, quando o governo oferece essa nova porta de entrada via DPU, as pessoas estão todas tentando descobrir como entrar via DPU, embora Aham, muitas delas não vão ter acesso à DPU, como o senhor próprio esclareceu, porque não está disponível em todas as cidades. isso Então, mesmo. qual a orientação para quem ainda não conseguiu o seu auxílio, mas Aham. que também não tem acesso à DPU no seu município? Sim. Pondero mais uma vez, né, que o benefício ele é um programa do governo federal, então essas questões elas têm que ser assim, não pode, a defensoria não pode ser entendida como a responsável por eventuais demoras e outras questões no auxílio emergencial. É um programa da União, do governo, e a gente então tenta auxiliar as pessoas e conseguimos então essa porta de entrada nossa com o Ministério para tentar solucionar para as pessoas que estão abrangidas ordinariamente pelo nosso trabalho. Nos locais que não estão abrangidos pela Defensoria Pública da União, ainda tem a possibilidade, então, como eu falei, de buscar a Justiça Federal mais próxima da sua residência e fazer uma termação, que é ingressar com uma ação judicial sem advogado, é gratuito, não precisa de advogado, ou É até mesmo. recomendado isso, doutor? Desculpe interromper, mas a gente Aham. sabe que a Justiça Federal, os juizados, permitem ingressar com uma ação sem advogado, mas é recomendado a pessoa tentar entrar com um processo sem ter, às vezes, o conhecimento jurídico mínimo necessário para isso?
Sim, como é uma questão bastante simples, é claro que eu não posso me imiscuir na autonomia da vontade da pessoa, né? Assim, a gente só pode fazer uma análise, eu só posso fazer uma análise jurídica nos casos que me são apresentados enquanto defensor público federal. Mas como são questões bastante simples de mero cadastro, não me parece que seja uma questão que obrigatória, que vai ter uma dificuldade da pessoa de acesso à justiça porque a pessoa não tem advogado. Até porque pela legislação, quando a causa é mais complexa, sequer pode o juizado especial processá-la. Ele tem que mandar para o juizado comum, e aí sim vai precisar de advogado. E claro, no mundo ideal, a pessoa pode então buscar um advogado. Eu sei que pagamento de advogado não está no orçamento das pessoas neste momento, mas eventualmente, se conseguir uma advocacia para bono na sua cidade, OAB, ou fornecer esse tipo de serviço, buscar esse tipo de serviço no seu local. Infelizmente, a defensoria não está disponível em todos os lugares. Eu gostaria de ter uma solução boa, fácil, rápida, indicada para isso, mas indicamos apenas os paliativos que existem nos locais e que a defensoria, infelizmente, não está instalada. E também o Ministério anunciou ontem o lançamento, eu realmente não tenho esse dado, porque é um dado do Ministério isso, né, vai lançar uma plataforma para que seja feita uma contestação administrativa também pelo próprio cidadão, em uma plataforma a ser lançada muito em breve no site do Ministério da Cidadania. Mais detalhes aí o Ministério pode fornecer. Doutor, para quem tem acesso à Defensoria Pública da União, o que ela deve fazer? Deve ir até a sede? Eu já sei que não, mas acho que é importante frisar isso. E os documentos também que ela deve já preparar para tentar tornar esse processo o mais ágil possível. Claro. A gente pede veementemente que a pessoa não compareça à unidade da Defensoria Pública da União, a menos que ela seja solicitada a fazê-lo. Existem unidades que estão abertas, mas elas são as exceções. A grande maioria das nossas unidades estão fechadas com atendimento remoto. Os defensores estão trabalhando bastante, mas estão trabalhando de casa. Então, o que a gente recomenda, então, é que a pessoa acesse o nosso site, que é www.dpu de Defensoria Pública da União.def de Defensoria.br. Lá vão ter os nossos telefones, vão ter os nossos e-mails e também tem formulário, algumas têm disponível um formulário de assistência jurídica. Eu, pessoalmente, recomendo que seja telefonado para a unidade, até para saber o que a gente precisa. Nós recebemos muito e-mail, às vezes, das pessoas pedindo assistência, e os e-mails são muito lacônicos, não tem aquelas informações que para a gente é essencial para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, acho muito importante telefonar para a unidade. Nesses primeiros dias, certamente vai ter alguma disponibilidade de telefone, é natural, é razoável, mas a pessoa vai conseguir entrar em contato conosco, e ali ela pergunta para o atendente o que ela precisa apresentar, a documentação, mas geralmente são os documentos de identificação básicos, clássicos, até a do indeferimento, e os documentos que a pessoa tem é que ela saiba que vão infirmar aquele indeferimento. E nos formulários que algumas unidades já têm disponíveis online, nesses formulários, eles são bem guiados, eles são bem assim, passo a passo, e ali já vão estar solicitados alguns documentos essenciais que precisamos. Eventualmente, quando isso for para um defensor, o defensor, se ele precisar de mais alguma informação, ele vai solicitar para a pessoa, para que a pessoa providencie essa informação. Mas tudo isso vai ser virtualizado, a menos que o defensor solicite que a pessoa compareça para apresentar alguma documentação. Mas vai ser um caso muito específico e, na verdade, acredito que nem vai acontecer. A grande parte dos atendimentos vão ser todos telepresenciais. E também friso que pode acontecer também uma pequena fila de espera para que seja, de fato, criado um processo e mandado para um defensor por conta da grandiosíssima demanda que nós estamos tendo. Acredito que seja uma demanda sem precedentes que nós estejamos tendo dentro da Defensoria Pública da União. Sim. O senhor comentou dos formulários, e isso é um ponto que me preocupa um pouco. A gente acompanha grupos de redes sociais, pessoas organizadas para tentar contestar a negativa do auxílio. E muitas vezes circula nesses grupos formulários que seriam da Defensoria Pública da União, de alguma sede específica. E confesso que, às vezes, eu mesmo tive dificuldade em checar se aquele formulário é, de fato, da DPU ou se pode ser um golpe. Que orientação o senhor dá para que as pessoas não caiam em golpes e forneçam os dados de forma errada para qualquer um? Relevantíssima essa tua colocação, de fato. O formulário, então, ele tem que ter duas fontes específicas. A pessoa tem que conseguir aquele link no site da Defensoria Pública da União. Lá vai estar a unidade de São Paulo,
dando exemplo, né, formulário de assistência jurídica, ela clica aquele formulário que abre, é o formulário da Defensoria, eles estão, às vezes, em algumas plataformas diferentes, a depender da unidade. Alguns estão dentro do site da Defensoria, outros estão em Google Docs e pode ter até alguma outra plataforma, mas eles são extraídos diretamente do nosso site. Ou então, de um e-mail encaminhado pela própria unidade da Defensoria Pública da União, ou seja, de modo geral, que a pessoa saiba que a fonte daquele formulário seja confiável, que ela não clique em links que venham de WhatsApp ou de e-mails que elas não conheçam, que elas confirmem, então, que elas acessaram esse formulário por meio do nosso site, ou então por meio ou através de um e-mail que tenha sido encaminhado pela unidade da Defensoria Pública da União. Que elas sejam bastante precavidas a esse respeito e não cliquem em links de WhatsApp ou outra fonte que não seja diretamente da própria Defensoria Pública da União. Mas eu te falo, eu sou bastante crítico a isso de ser cada unidade ter um formulário num ambiente, numa ferramenta diferente, assim, eu sou bastante crítico a isso. Mas como assim, cada uma tem a sua compreensão daquilo que precisa estar no processo, né? Isso não é uma coisa uniformizada pelo fato de que nós temos independência, cada defensor, acaba que tem essas pequenas discrepâncias. Uhum. Mais uma dúvida também que aparece bastante nos grupos. Pessoas que não moram em uma cidade que tem atendimento da DPU, mas que estão preenchendo formulários de cidades que têm sede da DPU e aguardando uma resposta. Elas podem aguardar uma resposta positiva ou isso provavelmente vai ser negado por elas não morarem naquela cidade? Certamente vai ser negado por elas não morarem naquela cidade. O que elas estão fazendo é postergar uma negativa que elas já estão tendo de antemão. Tem algumas situações bem específicas de pedidos que estão sendo negados há algum tempo e que é claramente um erro de sistemas do governo, um erro em sistemas do governo. Para mencionar duas aqui, muitas pessoas que trabalharam no poder público em anos anteriores e que o governo continua consultando a RAIS com base no ano de 2018, então pessoas que já se desligaram do serviço público, mas que para o governo elas ainda trabalham no serviço público. E outra situação também bem específica, pessoas que se candidataram nas últimas eleições, não foram eleitas, nunca assumiram o mandato, mas ainda assim aparece no sistema que elas exercem mandato eletivo. São só dois exemplos de casos típicos de falhas nos bancos de dados do governo e que mesmo assim as pessoas ainda não conseguiram uma resposta rápida. Essas pessoas têm esperança de ter essa situação resolvida via processo administrativo com a DPU? Sim, essas são duas hipóteses que já estão previstas como viáveis de contestação administrativa, a depender, claro, da documentação que for apresentada. Especificamente em relação, por exemplo, aos servidores estaduais e municipais que foram, assim, detectados pela RAIS 2018, um dos documentos que é necessário que seja apresentado a portaria ou qualquer outro ato que a pessoa tenha de exoneração, né? Que a pessoa tem, claro, se ela tiver esse ato consigo ou se for fácil de obter no órgão de origem, a portaria que exonerou a pessoa daquele cargo. Com essa documentação e mais algum que eu não me recordo bem agora, a pessoa ela pode ter imediatamente liberado essa trava, caso tenha sido detectado. E a questão dos candidatos também que não foram eleitos, igualmente, tem alguns documentos que a gente, juntando esses documentos, tendo em mãos esse documento, a gente consegue resolver rapidamente a situação dessas pessoas. Porque, sim, é uma compreensão mútua da Defensoria e do Ministério da Cidadania, que é uma questão fácil de ser resolvida porque é um mero erro de banco de dados. O que estava faltando para o Ministério da Cidadania era um respaldo maior para conseguir liberar o benefício a partir disso, mas aí a gente consegue esse respaldo trazendo essa documentação suplementar que está prevista na própria portaria que foi editada ontem, foi publicada ontem, com as hipóteses que vão admitir contestação. Certo. Eu sei que é complicado falar em tempo, quanto vai durar para as pessoas terem uma resposta, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque realmente tem muita gente desesperada atrás desse dinheiro. Tem como dar uma expectativa para essas pessoas?
Então, como eu falei, o acordo, ele expressamente prevê que ele não vai impor um aumento na capacidade de atendimento da Defensoria Pública da União. Eu estou vendo as unidades da Defensoria Pública da União se dobrando como podem para atender o máximo de pessoas por dia que eles consigam atender, mas a análise é toda humana, então nós temos um limite operacional. Diferentemente da Prev, que conseguiu atender milhões de pedidos por fazer uma análise unicamente cadastral, a gente vai fazer uma análise humana. Isso tem um limite por si só. E cada unidade da Defensoria Pública da União tem uma capacidade própria, depender da sua divisão, da sua estruturação interna, número de defensores, número de servidores, né? Então, isso varia bastante de local para local. Nós temos locais, por exemplo, que estão esperando 3 mil pedidos de e-mails para serem respondidos. Alguns vão ser respondidos, outros vão virar um processo de assistência, assim, é uma demanda muito grande. Então, é muito difícil te dar uma expectativa de tempo, porque isso vai variar de cidade para cidade, de unidade para unidade. Mas uma vez instaurado o procedimento, para ser bastante rápido. Assim, uma vez instaurado o procedimento, instruído de modo a atender os requisitos para contestação, é muito rápida essa resolução desse problema. Eu só frisando mais uma vez, né, a gente tem essa capacidade de absorção que não é muito alta, nossa capacidade de absorção de demandas, mas nós estamos mais uma entre tantas portas que existem, que são cabíveis para acesso à contestação, seja administrativa ou judicial, do indeferimento do auxílio financeiro emergencial. Qual